Dia das Mães, e nós estamos transmitindo em um horário quase igual, né, ao horário programado, que no caso o horário é a partir das 18h30, horário de Manaus, e 9h30, horário de Brasília, mas diretamente sempre dos estúdios do Fato Amazônico. Se você não nos conhece, meu nome é Aquiles Portela, e esse é o Dialogando com a Lição, que acontece todos os sábados, a partir das 18h30, horário de Manaus, e 9h30, horário de Brasília, para juntos conversarmos sobre a Palavra de Deus e estudarmos, então, o manual da cpb.com.br, e você que ainda não tem, inclusive, pode adquirir o seu. Peço a você que, a partir de agora, esteja conosco, nos ajudando na divulgação desse material, fazendo aí, então, o compartilhamento. E, claro, se você estiver conosco a partir de agora até o final, eu tenho certeza que, em nome de Jesus, será um encontro abençoado. Então, continua comigo até o final. Me ajuda, inclusive, deixando o seu joinha e também o seu compartilhamento, não é? Bom, eu estou gravando esse encontro aqui na data de hoje, mas você está assistindo depois da gravação, porque por motivos técnicos, então, como você está vendo, o nosso cenário de hoje está diferente, né? Eu estou transmitindo a partir da minha casa. Então, muito obrigado, primeiramente, ao nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória. Nós nos esforçamos para estarmos aqui hoje e para termos, então, esse encontro de hoje, para que ele seja realmente efetivo, né? Para que ele seja realmente, para que ele atinja realmente o objetivo. Então, bom, a lição é a lição número 7, com o tema A Oração na Prática, e nós estamos no segundo trimestre de 2026, né? Então, eu quero convidar você agora a estar comigo, né, na presença do nosso Deus através de uma breve oração, para que nós então possamos prosseguir, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado também pela nossa família, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, aqui estudando a lição, estudando sobre o Teu querer para a nossa vida, estudando sobre a Tua mensagem para o nosso coração, de forma sistemática para toda essa semana. Te peço que, através do poder do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua misericórdia, nós possamos, então, todos termos uma excelente compreensão, e que o tema de hoje, além de ser estudado, que ele seja fixado não somente em nossos corações, mas na nossa mente, no nosso viver. Que nós possamos viver aquilo que estaremos aprendendo aqui, que possamos também ensinar. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, é o seguinte, a oração na prática, tema número 7, é uma continuação, né, do tema passado, né, que entramos então no assunto sobre oração, mas então agora oração na prática, a oração na prática, né? Então, nós vamos, não necessariamente dissecar, mas vamos passar rapidamente. O objetivo aqui não é termos toda a lição, porque você é motivado, né? Nós motivamos aqui no Dialogando com a Lição, que você construa a sua experiência pessoal com Deus e você também estude a sua lição sozinho também, né? Então, o que nós fazemos no Dialogando com a Lição, basicamente, é um norte, né? Aqui onde, através dessa forma de conduzir, você está sendo aí motivado a ter a sua experiência pessoal com Deus, tá bom? Então, o verso para memorizar é: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos, capítulo 62, verso 8. Né? E aí, eu quero fazer a primeira pergunta para você,
né? E a pergunta é: suas orações, elas se limitam a pedidos ou nelas também existe louvor a Deus? Essa é uma das perguntas que logo no primeiro dia, ali no sábado, elas foram feitas, né? E eu destaco, então, aqui essa pergunta, né? Então, a sua maneira de orar tem sido somente pedidos? Você tem tratado o seu Criador como se fosse um gênio da lâmpada? E você tem tratado ele somente como alguém que está lá quando você quer ir até ele, como se ele fosse um garçom, para você fazer então os seus pedidos e ainda de forma apressada, ainda meio que exigir que ele faça a sua vontade do seu jeito? Então são perguntas que nós temos para refletir durante toda essa semana. E no caso da oração, a nossa maneira de orar, ela também vai refletir a nossa maneira de ser na qualidade de adoradores. Eu e você, como adorador, querido, somos convidados a entender que estamos na presença suprema de um ser tremendo, temível, porém um ser de amor. Então, sim, é um Deus temível, é o único e verdadeiro Deus. Mas, apesar dele ser temível, ele é o Deus que a seus filhos fala desde a brisa que sussurra no momento de necessidade, ali como no caso de Elias, né? E eu quero colocar aqui para você, como nós temos o hábito logo no início, né, do programa, colocar também os meus grifos, né? E eu quero dar o destaque aqui, por exemplo, para a vida de Abraão. Em algum momento, Abraão, ali no livro do Gênesis, Abraão se encontrou na presença de Deus, porque Deus, juntamente com 2 anjos, desceu para ver Abraão, e no momento ali, no contexto, quando ia ter a destruição de Sodoma e Gomorra, nos carvalhais de Manre, então, Abraão percebe que está diante de Deus e Abraão se joga aos pés de Deus, né? E nesse momento, apesar do livro do Gênesis não falar que era uma oração, mas eu destaco aqui então para você que foi um diálogo com Deus, do adorador. Agora, eu chamo a sua atenção não para apenas o diálogo e a qualidade desse diálogo, a qualidade desse relacionamento, mas eu chamo sua atenção aqui agora para a devoção, a submissão, o respeito, porque Abraão se joga aos pés de Deus, porque ele descobre, né, ele percebe que ele está diante de Deus, então ele se joga, percebe? Muito parecido com o caso, por exemplo, do escritor do Apocalipse, o apóstolo João, né, o discípulo do amor. Então, ele também, quando percebeu que ele estava diante de Jesus, glorificado, ele se joga nos pés de Jesus. Então, como que a gente sabe, né? Porque pelo menos, irmão Portela, né? No livro do Gênesis, o texto é claro em dizer que Abraão se jogou aos pés de Deus, mas como que no livro do Apocalipse, capítulo 1, já você vai perceber que o apóstolo João se joga, né? É que ele começa a fazer uma descrição, né, inicial da pessoa de Jesus, e depois ele vai falar da cor dos pés, né? Então ele dá uma ênfase muito grande, né, na cor dos pés, o que
nos mostra que ele estava olhando, né, a Jesus de baixo para cima. E essa é a atitude do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não se acha, ele se submete. E normalmente quando ele percebe diante de quem que ele está, é natural que ele se jogue, tá certo? Então nós temos conversado sobre isso, e então eu quero dar esse destaque aqui, né? Assim como Abraão se joga conversando, né, em respeito, né, mas existe uma comunicação, existe nesse contexto de comunicação a submissão, né? Abraão e também o apóstolo João são os destaques que eu queria dar aqui no encontro de hoje, né? Nós estaremos estudando sobre 3 pessoas durante essa semana. Estaremos estudando sobre a vida de Ana. Estaremos estudando um pouco mais sobre Elias e um pouco também sobre Daniel, né? O aspecto, então, devocional, o aspecto da vida de oração dessas 3 pessoas. Eu poderia também dar outros exemplos, claro, de pessoas que estavam na presença de Deus, né? E perceberam que ele é um Deus temível, né? Exemplo, Manoá e a esposa, quando receberam a notícia que iam ser pais de Sansão, né? O próprio Moisés, na sarça ardente, né? Ele percebe que ele não estava diante de qualquer um. Então, nós temos vários, Paulo, né? Quando se encontra com Jesus, né? E os próprios discípulos, né? Enfim, é impossível estar na presença de Deus e não se submeter, querido. Aquele que não se submete definitivamente tem problema com regras, tem problema com o próprio Deus, e a Bíblia fala que esse está em caminho de morte. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá? Bom, você já experimentou, por meio da oração, o poder e a presença de Deus, né, transformando a sua vida? Em algum momento você teve essa virada de chave, aí você teve aquele momento especial que você disse, ó, esse momento de oração aqui não foi um momento comum, não foi algo normal, né? Então, a respeito disso, né, para a gente refletir aí a pergunta, né, que está aí na sua lição, né? Então, Elias, ele foi fiel a Deus, né, em momentos de dificuldade, né, e a questão é a seguinte: os momentos mais marcantes da vida dele, né, ocorreram lá no Monte Carmelo, no grande confronto entre Elias e os profetas, né, os falsos profetas, né, que induziam o povo de Deus à adoração errônea, né, e por força da política, note, né, através da atuação de uma mulher. Olha que palavra importante que aparece aí, inclusive com ligações, né, aí no cenário profético, né? Mas, então, no auge da história de Elias, Acabe, né, ele veio, ele tinha os próprios olhos, né, da verdade, ele tinha a sua verdade, né, e aí é o seguinte, Acabe, ele e todo o reino, né, e eles viram com os próprios olhos ali o que aconteceu. Deus não falou naquele momento para que Israel entendesse que estava diante de um Deus temível, né? Deus não se revelou
mostrando o seu rosto ou falando, né? Nem, inclusive, para o próprio profeta ali, naquela ocasião, né? Mas a oração do profeta foi ouvida, né? E como nós sabemos que ela foi ouvida? Porque o fogo desceu do céu depois do profeta orar. E esse era o desafio, e esse é o ponto que nós, esse é o ponto para termos a certeza que de fato a oração foi ouvida. Agora, detalhe, ela não foi ouvida porque o profeta desafiou a Deus, ela foi ouvida porque o profeta estava desafiando o povo de Deus a entrar em concerto com Deus. O profeta estava sensibilizando o coração do povo de Deus a serem verdadeiros adoradores. Essa é a questão. Esse é o motivo pelo qual o pedido do profeta estava alinhado com a vontade de Deus. Só que o profeta foi utilizado ali por Deus naquele momento para que ele fosse uma bênção. Através dele, a vontade de Deus fosse revelada, né? E o Deus verdadeiro fosse revelado. Então, são algumas lições que nós temos aí para nós entendermos que nós, né, a palavra profeta é aquele que vai em nome de, tá certo? Então, eu e você somos chamados a sermos o terceiro Elias, aquele que prega, né, a reforma da forma de adorar para os tempos em que vivemos, né, para o tempo do fim. Então, somos chamados a sermos o terceiro Elias, lembre-se disso, tá certo? Ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional, mental, físico do profeta mudou rapidamente, mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus. Ele permitiu que o profeta permitiu que em um momento, né, de exaustão, o medo da morte abalasse a sua fé, né? Então, nós poderíamos dizer agora que um herói da fé que nesse momento está, né, na presença de Deus, né, a Bíblia é categórica em dizer que ele está na presença de Deus. Então, mesmo ele sendo um herói da fé, em algum momento ele estremeceu nas bases da sua fé, né? Então, a questão é que isso me deixa uma esperança, né, de que alguém que é um ser humano, por conta do seu zelo, por conta da sua forma de adoração, por conta da do seu cuidado com a presença de Deus, esse homem agora está nos dias da eternidade, na presença de Deus, né? Então, o mais impressionante é que, ainda que Elias tenha cedido ao desânimo e à desesperança, Deus se dirigiu ao seu povo com ternura e cuidado, fornecendo alimento. Dirigiu-se ao seu servo, com ternura e cuidado, fornecendo alimento e água, tal alimento e tal água que alimentou o profeta a ponto dele aguentar andar 40 dias e 40 noites. Obviamente não sabemos que pão foi esse, que água foi essa, mas alimentou o profeta de modo que o profeta caminhou por 40 dias e 40 noites, né? Às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível, né? Isso fortalece a nossa fé e sentimos que Deus está perto de nós. Mas, às vezes, nós vacilamos e cedemos, então, à craseado, né? À tentação. Achando difícil seguir a Deus, né, com fé inabalável. Né? Veja, nós, às vezes, querido, queremos que seja do nosso jeito. Nós, às vezes, pedimos a Deus em oração que seja do nosso jeito, e quando não é do nosso jeito,
às vezes nós temos a grande facilidade, né, de nos decepcionarmos com Deus. Né? Como há muitas coisas, por exemplo, na criação, que não compreendemos, não devemos nos surpreender que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Inclusive, essa mesma visão, Deus coloca ela para o profeta, né, para Elias, e também em especial, né, de forma muito especial, né, a respeito da vastidão da criação, a respeito do quanto Deus sabe o que está fazendo, lá com Jó, né? Ou seja, Deus sabe o que ele está fazendo, ele está realmente no controle. Agora, nós temos a oportunidade de decidirmos se ele estará no controle da nossa vida também ou não. Se nós mesmos é que queremos o controle, né? E aí fica a reflexão, né? Ana, então, ela orou, ela foi um exemplo, né, de mulher de oração, né? De mulher virtuosa, que orou incansavelmente, incessantemente. Né? A princípio parecia que Deus não iria responder à oração de Ana, né? Mas ela perseverou e Deus atendeu a sua oração, né? Mas foi do jeito de Deus e foi no tempo de Deus. Né? Então, às vezes, querido, a espera, ela aprofunda nossa caminhada com Deus e tudo isso é para o nosso próprio bem. É para que nós aprendamos a confiar em Deus. Né? Então, o Salmo diz, né, confie nele em todo o tempo, ó povo, né, derrame diante dele seu coração, porque nesse caso, Deus é o nosso refúgio. Né? Então, a palavra em destaque aqui é confiança, confiar. Né? Então, confiamos que ele realmente sabe o que é melhor, mesmo quando não temos uma resposta imediata. Cremos que no tempo e no modo perfeitos, ele vai responder. Né? Às vezes, as nossas orações, elas não são respondidas com a rapidez que nós gostaríamos. Né? Mas a Bíblia nos dá orientações sobre isso. Na sua lição, você tem aí, então, uma lista, né, de atitudes, né, de comportamentos que a Bíblia nos ensina. Né? Então, a autora da lição foi muito feliz em listar aqui, em elencar as atitudes que nós devemos estudar na Bíblia a respeito da perseverança na oração. Né? Buscar a vontade de Deus, não a sua. Considerar as suas motivações, a minha motivação a orar, a orar a Deus. Né? Perguntar se há um pecado acariciado. Né? Permanecer em Deus e em sua palavra. Orar com fé, praticar a fé. Examinar se o seu coração está um coração humilde ou um coração orgulhoso, perseverar, perdoar os outros, né? E Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Tá? Sempre considere isso. Um fator determinante da forma como reagimos ao que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Tá? Isso aqui é muito importante. Escute só. Se enxergamos a Deus como alguém distante e desinteressado, nosso relacionamento vai enfraquecer. O que eu quero dizer? Vamos lá. Às vezes a gente tem aquela ideia de que não, Deus tem mais o que fazer do que se preocupar comigo, miserável pecador. Apesar de ser uma atitude de humildade, mas essa atitude ela não retrata a verdade a respeito de Deus, a respeito de um Deus de amor
que a Bíblia apresenta. Então, ela é uma falsa verdade, ela é uma meia-verdade, portanto, uma falsa verdade. E isso pode enfraquecer o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, a nossa fé. Então, nesses momentos, busque a Bíblia, né, as evidências do seu amor, o cuidado por você, e ore para que sua visão distorcida sobre ele se torne mais clara, tá certo? Medite sobre o amor de Deus. Medite sobre o sacrifício na cruz. Aí vai ficar praticamente impossível você não ter, né? É praticamente impossível, né? Ter a certeza, então, de que Deus, verdadeiramente, em essência, é amor, tá certo? E que Ele nos ama, que Ele te ama, se importa comigo e com você, tá certo? Nos dias de Jesus, eram muito valorizadas orações longas, né? Os fariseus, eles criaram um método de como orar, né? Então, assim, o jeito de orar também era um jeito, assim, metódico, né? Então, é um jeito muito formal, né? Então, os discípulos, vendo que Jesus orava de forma simples, né? Jesus primeiro mostrava na sua vida, e aí motivava quem estava perto, né, a fazer como ele fazia. E aí perguntaram para Jesus, né, como é que se ora, né? E aí ele ensina ali o Pai Nosso. E detalhe que o Pai Nosso, ele é subdividido em sete pontos importantíssimos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. 7 passos, 7 pontos, né, da oração original, né, ensinada diretamente por Jesus. E o número 7 aqui aparece, e de forma bem interessante, porque o número 7 é um número de aliança, é um número de quem está na presença de Deus. Lembre-se disso, tá certo? Número de entrar em concerto com Deus, né? Estar em submissão, né? Mostrar para o mundo quem é o seu Deus, tá? Tudo isso é o número 7, né? Assim como Jesus nos ensinou a orar em Mateus, né, capítulo 6, do 5 ao 15, podemos seguir esse modelo, né, pegar esse modelo em programação, e nos negócios a gente chama isso de framework, né? Então, usar esse framework aqui, né, esse modelo simples, né, quando nos achegamos a Deus, né, nós podemos estudar, então, meditar a respeito da oração do Pai Nosso e adaptar, né, a nossa forma de viver, né, a essa oração, tá certo? Essa oração é uma oração apropriada, né? No hebraico se chama kasher. É uma oração apropriada quando estamos a sós, quando estamos com a família, quando estamos com a igreja, tá certo? Então, é a oração ensinada, mais uma vez, é a oração ensinada por Jesus, né? Bom, uma pergunta importante aqui. Por que orar se Deus já sabe o que eu preciso, né? O que eu vou pedir? Ele sabe de todas as coisas, então por que orar? Bom, Deus é onisciente, mas os anjos não. Jesus, quando estava na terra, disse que os anjos que nos auxiliam diariamente veem a face de Deus, ou seja, diariamente eles se revezam. E Jesus também falou, né, que os céus são movidos de grande esforço, esforço, em empenho em prol da salvação da humanidade.
Então, eu e você temos a oportunidade de nos salvarmos, de aproveitarmos esse amor, né, mas de forma consciente, né, somos chamados a nos lembrarmos de que os nossos anjos estão conosco. Mas veja, eles não são oniscientes, eles não sabem de tudo. O Espírito de Deus mostra, obviamente, para os anjos que estão a favor da humanidade, a favor de alguém, o que falar, o que fazer, mas a questão é que eles não sabem de tudo. Eles precisam do registro de que eu orei, de que eu pedi. Eles precisam desse registro para poder serem testemunhas. Note que no santuário eles estavam pintados lá, porque eles fazem parte do tribunal de Deus, tá certo? Isso é o estudo do santuário. Então, os anjos de Deus são testemunhas de que Deus ouve as nossas orações, ou de que eu orei de forma inapropriada, e por aí vai. Você entende? Então, a essência é essa. Bom, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, a oração nos eleva até Ele. Por isso que a oração não é fundamental, ela é vital, tá certo? Quando o convidamos a agir, caminhos se abrem para a sua atuação. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar quando convém. Segundo está lá em Romanos capítulo 8, verso 26, verso 27. E aí, o seguinte, ok, então essa foi a resposta para a pergunta, por que orar se Deus já sabe? Agora, tem uma outra pergunta. A outra pergunta é, por que orar se tudo está bem? Eu lembro de uma vez que eu estava visitando, né, um amigo meu, e a mãe dele, né, gosta muito de mim, e na hora que eu estava indo embora, eu avisei, né, que eu estava indo embora, e ela disse, não vai agora, né, tá cedo. E aí eu falei brincando naquela ocasião, é justamente por isso que eu vou, né, porque ainda está cedo, porque se eu chegar tarde, eu moro com os meus pais e eles não vão gostar, né, vai ser ruim chegar em casa tarde. Então, muito obrigado pela hospitalidade, muito obrigado por a gente estar junto aqui. Eu também gosto muito de vocês, quero muito bem a vocês, mas eu preciso ir. Então, por que orar se tudo está bem? Exatamente para que tudo continue bem. Esse é o resumo, tá certo? Veja, os anjos de Deus, eles são perfeitos, eles são eternos, eles não têm pecado, e ainda assim eles adoram, exaltam o nome de Deus, ainda assim eles proclamam o nome de Deus, o que eles fariam, inclusive, essa parte que nos foi confiada de uma forma majestosa, de uma forma impecável, mas não, os anjos não podem pregar, somente o ser humano pode pregar, não é? Mas todo aquele que está disposto a pregar, ele tem à sua disposição o poder do alto, inclusive o apoio dos anjos de Deus. Se esse ser humano de verdade quiser fazer a vontade de Deus, quiser levar a mensagem de Deus mesmo, não é? Bom, então, se anjos, né, perfeitos adoram a Deus, por que nós, pecadores, não adoraríamos, né? E aí, a próxima pergunta, qual é o papel da fé na oração? Se eu oro, como que fica a minha fé? Né? Em outras palavras, a oração e a fé são aliadas íntimas. Eu vou ler tal qual como está o texto. E precisam ser consideradas juntas.
Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência de que todo aquele que desejar tornar o trabalho um sucesso deve compreender. Cristo diz: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. Ele deixa claro que nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir coisas que ele, próprio Jesus, prometeu. E o que recebermos deve ser usado para fazer a vontade dele. Satisfeitas as condições, a promessa é certa. Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. Entendeu? Então, se a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, quando orarmos, temos mais probabilidade, maior autoridade para entrarmos na presença do nosso Deus. Não que tenhamos autoridade em si próprio, porque toda autoridade vem de Jesus, obviamente. Toda perfeição humana, toda imperfeição humana, melhor dizendo, ela é suprida na perfeição de Jesus, né, diante do Pai, né, diante do universo, tá certo? Então, eu devorar sozinho, com quem que eu devo orar? Bom, devemos orar em família ou em pequenos grupos, por exemplo, conforme está em Atos capítulo 12, verso 12, né? Lembre-se que próprio Jesus falou, né, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? E também devemos orar com a igreja, né? Então, as 3 formas são importantes, né, de oração. A só, em pequenos grupos, e com a igreja. Uma forma de pequeno grupo é a própria família, né, o próprio núcleo familiar, tá certo? Então, até aqui, nós falamos de oração, que é o quê? É a minha comunicação para com Deus. Agora, na comunicação com Deus, existe a comunicação que está bidirecional, né? Ou seja, existe, claro, a comunicação que a resposta de Deus, né? Eu falo com Deus, mas de que forma Deus fala ao meu coração? De que forma, né? Bom, primeiramente, evite esvaziar a mente. Ou ouvir apenas os seus próprios pensamentos, em vez de buscar nas Escrituras a voz de Deus. Lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu e você oramos, devemos buscar na Bíblia a resposta de Deus para a nossa oração. Tá certo? Experimente, se você nunca fez isso até aqui. Você vai se surpreender para bem. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para a tua vida. Tá certo? Se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais de sua presença conosco. Essa é a frase para encerrarmos, né, o nosso estudo de hoje, né? E aí nós temos a síntese, então, né, as nossas considerações finais, né, é que a oração, ela é uma necessidade, ela é humana, não só humana, obviamente, mas ela é universal, tá certo? Mas assim, muitas vezes nós, né, o nosso clamor a Deus, ele parece se dispersar no vazio sem resposta, né? Claro, né? Fica essa sensação às vezes. O adorador que tem, o adorador, ele com seu relacionamento com Deus ainda não experimentado, ele vai ter muita facilidade para imaginar que a sua oração não foi ouvida, né? Então, nós estaremos estudando durante toda essa semana a respeito
de 3 personagens em especial, né? Ana, Elias e Daniel, né? E que mais? Elias, ele não ouviu a voz audível de Deus enquanto ele agia, né, exortando o povo de Deus na verdadeira adoração, e ele já era um profeta de Deus, né? Ele só foi ouvir a resposta, né, da sua oração, né, depois, né, do fogo ter sido derramado, mas a resposta dele veio ali com a chuva, por exemplo, né, depois o fogo, né, que cai do céu. Então, Elias foge, né, de Jezabel, né, se esconde numa caverna. Detalhe, durante essa fuga dele, o anjo de Deus foi enviado, né, e alimenta Elias com a comida sobrenatural, né? Mas veja, somente na caverna agora, né, a experiência do profeta ela vai ser refinada, né? A fé, né, foi posta à prova, né, ao fogo da prova, né? Então a fé vai ser purificada como se purifica o ouro, né? E aí então Elias aprende a reconhecer a voz de Deus, que Deus é amor, que a sua voz é uma voz mansa quando fala com os seus filhos. Ele é um Deus terrível, temível para o pecado, não para o pecador, mas a princípio para o pecado, mas para os seus filhos. Ele é um Deus que fala com amor, né? Então, essa é a forma, né, que nós percebemos isso na vida do profeta Elias, né? Quando você orar, né, então, veja bem, a oração, então, do Pai Nosso, você tem, então, 7 pontos aqui importantíssimos, né, para eu e você, no caso, revisarmos, meditarmos, estudarmos, meditarmos dia e noite, para que possamos, então, colocar isso na nossa vida prática, querido. A forma de viver da oração do Pai Nosso é a forma do verdadeiro profeta, é o querer de Deus para a humanidade. Então, nós temos 7 princípios, 7 pontos importantes na oração. Pai nosso que estás nos céus, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. 7 princípios importantíssimos estudados na oração do Pai Nosso. Considerando que você esteve até agora comigo, eu quero mais uma vez te agradecer, quero mais uma vez te pedir para você me ajudar a espalhar esse encontro de hoje aí pelas mídias sociais, né? E divulgar também para sua família, para a igreja, para os amigos da faculdade, do colégio, né, do trabalho. Esteja conosco, né? Se inscreva no canal do Fato Amazônico, ative o sininho de todas as notificações, né, para todas as notificações. E enfim, querido, estamos juntos. Esse foi o nosso encontro de hoje, né, do nosso Dialogando com a Lição. Quero desejar a você que é mãe, que o Senhor seja contigo. Quero desejar a você que me assiste, que você reconheça o valor que tem, a bênção que é todas as mães do mundo, tá? Eu não tenho mais a minha mamãe, mas eu sei que em breve, eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve me dará a oportunidade de dar um abraço nela novamente. Até lá, querido, estaremos na luta diária, né, para que sejamos dignos da eternidade. Aqueles que dormem, a luta deles já cessou. Agora nós, os que ficamos,
precisamos entender que esse Deus maravilhoso, Ele realmente nos ama, mas Ele é Deus, que Ele precisa ser honrado e que o Evangelho precisa ser pregado para que Jesus venha nas nuvens do céu muito em breve. Vamos orar e finalizarmos o nosso encontro de hoje? Muito obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. Muito obrigado pelo Dialogando com a Lição, esse programa idealizado com tanto carinho. E muito obrigado, porque apesar dos pesares, aconteça o que acontecer, que vivamos, que morramos, somos teus, Senhor. E o Senhor, como o nosso pastor, nós temos a certeza de que nada nos faltará, nada. Então, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor seja com essa pessoa que nos assiste agora, com a sua família. O Senhor possa mostrar, então, para essa pessoa que as suas lutas são assistidas, que nenhuma oração dessa pessoa foi em vão, nunca, jamais. Que todas as orações foram ouvidas. Eu quero te pedir, Senhor, que esse encontro de hoje seja um encontro especial, que fique no nosso coração, na nossa memória. Mais uma vez é o meu pedido. Quero te pedir que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana na tua presença. Que o Senhor dirija os nossos passos, nos guarde, nos livre de todo o mal. Que esteja conosco desde agora até a eternidade. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço, meu querido. Estaremos juntos no próximo encontro do nosso Dialogando com a Lição, no próximo sábado, a partir das 18h30, horário de Manaus, 19h30, horário de Brasília. Estude a sua lição, construa o seu relacionamento pessoal com Deus diariamente, no estudo dirigido da Palavra de Deus, através da lição, também em oração. Estejamos juntos no próximo encontro, e até lá, você já sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.